Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu nome. Amém. Pedimos mais uma vez, Senhor, a unção do teu Espírito Santo. Amém. Que Ele possa abrir a nossa mente para o entendimento dessas tão importantes verdades que nós precisamos aprender, Senhor, e colocar em nossas vidas. Amém. Também sobre o teu Filho, Senhor Deus, que dê as palavras certas, dê a Ele clareza e simplicidade, Senhor, para que Ele possa também transmitir para cada um de nós e nós possamos entender da melhor maneira possível. Amém. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. 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 O que nós vamos fazer, eu vou simplesmente orientar vocês um pouco no estudo sobre a parábola das 10 virgens na história de Cristo. A gente não vai ver ele está nas notas que eu passei para vocês. Se alguém puder descobrir a página e falar, inclusive, seria o próximo estudo depois de onde a gente parou. É porque o meu não aparece a página. O meu programa aqui que eu uso. Parábola das 10 virgens na história de Cristo. Se tiver como pesquisar. A gente estava na 20 algo, eu acho. 24, deve ser pela. Exato. Depois, a gente tem que passar, tá depois disso. Isso. É o próximo. Página 26, obrigado. Aqui eu começo, só para orientar o estudo, a gente não vai ver ele por tempo, mas vai ser, a gente pode tirar várias lições e vai ser interessante porque vai facilitar nosso entendimento da dinâmica aqui. De Esdras 7:9 e a parábola das 10 virgens na nossa história. Primeiro ponto, esse primeiro texto eu queria ler, porque eu inclusive mencionei ele no sermão, que diz o seguinte: a experiência da segunda vinda é ilustrada pela experiência da primeira vinda. Eu mencionei, mas não li. Alguém poderia ler esse texto? Devemos compreender o tempo em que vivemos. Devemos compreender o tempo em que vivemos. Não o compreendemos nem pela metade. Não o apreendemos pela metade. Meu coração treme dentro de mim quando penso qual o inimigo que temos a defrontar e quão pobremente nos achamos preparados para defrontá-lo. As provas dos filhos de Israel e sua atitude justamente antes da vinda de Cristo foram-me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Como o inimigo procurou toda ocasião para assumir o controle da mente dos judeus, e hoje procura ele cegar a mente dos servos de Deus, a fim de que não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. Esse texto, entender esse texto, aceitar esse texto e viver esse texto transforma toda a sua experiência adventista. Porque o que ele está falando basicamente é que a situação do povo, eu vou usar as palavras dela, as provas dos filhos de Israel e suas atitudes justamente antes da vinda de Cristo foram me apresentadas repetidamente para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Então, como é que estava o povo de Deus antes da primeira vinda de Cristo? Como é que eles trataram a luz que foi dada? Eles estavam rejeitados. Exatamente, rejeitaram. E como é que foi essa rejeição? Partiu de quem? Como é que foram tratados os que estavam levando a luz? E o que ocorreu disso? Partiu dos líderes. Exatamente, partiu dos líderes e, bom, e surgiu todo o... Era uma pergunta retórica, mas obrigado pela resposta. E, então, entender isso, crer nisso e viver isso, te ajuda muito a entender como você tem que viver nos tempos de hoje, atuais. E o que vai ocorrer. Ok. Isso é interessante porque ele nos ajuda a nos orientar, porque nós já definimos no segundo estudo que a parábola das 10 virgens ela ocorreu na história milerita e que ela vai ocorrer na nossa história. E se a nossa história ela é semelhante se a nossa experiência é semelhante à da experiência do povo de Deus na época de Cristo, a parábola das 10 virgens também ocorre na época de Cristo. Não sei se vocês entendem esse raciocínio. Essa seria uma das formas. Por isso eu coloquei esse próximo texto que a gente vai soltar. Vai pular esse texto. 1 Pedro 1:20.
o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Exato, aqui está falando de Cristo. O meu não fala nem nesses últimos tempos, fala, mas foi manifestado no fim dos tempos. Então aqui diz que Jesus se manifestou no fim dos tempos. Porque era o fim daqueles períodos proféticos, e era a plenitude dos tempos. Então a história de Cristo representa a história da igreja no fim dos tempos. A gente já estabeleceu isso algumas vezes, mas esse verso eu acho interessante, porque ele fala sobre isso também. Ok, a próxima sessão, eu estou quase entrando no estudo e querendo dar ele, não passar por alto. Vou só mencionar então agora. A próxima sessão, ela menciona como o contexto do sermão de Cristo, de Mateus 24 e 25, que é um único sermão, ele conta o sermão profético, e depois ele faz algumas parábolas para explicar mais como ia ser a experiência. Em um ele dá os eventos, e outro ele dá a experiência. Se a gente fosse ler, a gente ia ver que o sermão de Mateus 24, ele fala tanto dos eventos que ele se cumpriu tanto naquela época quanto no futuro. E basicamente toda essa sessão mostra isso. E ela vai mostrando que cada parte de Mateus 24 que nós aplicamos à nossa época, se aplica àquela época também. Por exemplo, quando fala, e surgirão falsos mestres. Ellen White fala que aquilo se cumpriu naquela época também. E sabemos que se cumpriu hoje. Então se Mateus 24, que ilustrou a experiência daqueles discípulos, Mateus 25 também, porque Mateus 25 foi dado para explicar qual é a experiência daqueles que estariam vivendo nesse período. Entendem mais ou menos a ideia? Então a gente vai saltar toda essa parte, é uma parte larga, porque são vários detalhes de como o sermão se aplicava. Ok. Eu vou somente mencionar como a parábola, a gente não vai tratar de provar, como a parábola das 10 virgens está relacionada com o estabelecimento do reino nessa época. A parábola das 10 virgens, em Mateus 25, começa: o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. E a mensagem de Cristo falava sobre o estabelecimento do reino de Deus. E aí logo fala que as virgens, elas tinham as suas lâmpadas. Se nós fôssemos para esse texto, a gente vai ler João 5, 33 a 35. O que diz João 5, 33 a 35? Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolhestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Exatamente. Então João, ele era uma lâmpada. E o que essas virgens elas tinham na primeira mensagem é que elas saem para encontrar o esposo e elas estão levando uma lâmpada. Então a gente vai definir mais ainda de que João, ele representa a primeira mensagem angélica, e a primeira mensagem angélica representa essa saída para se encontrar com o esposo. Então aqui a mensagem de João Batista representa na parábola das 10 virgens na história de Cristo, essa mensagem que está preparando as pessoas para encontrarem Cristo. Então as pessoas, ao escutarem a mensagem de João Batista, elas estão saindo para se encontrar com o esposo. O próximo ponto é que havia 5 prudentes e 5 sábias na parábola das 10 virgens. Aqui embaixo tem 2 textos que estão em inglês, eu traduzo as partes mais importantes. Fala o seguinte: as virgens tolas estão com as sábias, aquelas que não têm, as tolas são aquelas que não têm óleo nas lâmpadas. Esses são como o cobiçoso Judas na igreja que Cristo formou na terra. Então Judas era uma virgem tola. Certo? O próximo texto fala ao negrito: isso era o que estava fazendo Judas. Ele não tinha azeite na sua lâmpada. Então Judas era uma virgem tola. Certo? Ok.
próximo texto era o esposo, ia mostrar Cristo como esposo. Eu saltei para o verso 10, porque na explicação da parábola, a gente está na página 30? Ok, página 30. Mateus 25, verso 10, diz o seguinte: tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Alguém pode ler somente o negrito do próximo parágrafo? O casamento? O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Ok. Então, nós vamos provar ainda de que o casamento, ou de que o reino, Cristo recebe um reino na cruz. Então, por isso que a gente foi primeiro para o verso 10. A tardança vai ser até esse momento de entrar para o casamento. E aí, se a gente continuar para o próximo... Vamos saltar para o próximo negrito. A gente lê todo esse parágrafo que tem um monte de negrito que começa a proclamação, aí vem o esposo. A proclamação, aí vem o esposo, feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas para o ancião dias no céu, as bodas, a recepção do seu reino. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, pois que estas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir ele perante Deus. É neste sentido que diz irem eles às bodas. Então, o que quer dizer ir às bodas? Qual é a interpretação de entrar para as bodas? O trabalho de Cristo no santuário. É compreender. Então, é compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé. Isso quer dizer entrar para as bodas. Foi isso que tiveram que fazer esses discípulos aqui, porque quando Jesus morre, o que eles vão ter que fazer é entender a obra que está passando no santuário. E os que vão seguir Cristo aqui nesse período são os que vão entender que não há mais valor nos sacrifícios de cordeiros e que o valor está na justiça que recebemos por Cristo. Por isso que aqui rasga o véu no santuário. É essa mudança que está ocorrendo. Ok. Saltamos. A mesma coisa aconteceu em 22. Exatamente, é a mesma coisa que aconteceu aqui. O próximo texto é o que eu mencionei, eu creio que eu mencionei no sermão ou em algum outro momento antes, que compara João com a primeira mensagem angélica, Cristo com a segunda. Seria interessante lermos todo o texto. Alguém poderia ler? Minha atenção foi chamada. Minha atenção foi chamada para a proclamação do primeiro advento de Cristo. João foi enviado com o espírito e poder de Elias a fim de preparar o caminho para Jesus. Os que rejeitaram o testemunho de João não foram beneficiados pelos ensinos de Jesus. A oposição da parte deles, a mensagem que predizia sua vinda, colocou-os onde eles não podiam prontamente receber a melhor evidência de que ele era o Messias. Satanás levou os que rejeitaram a mensagem de João a ir ainda mais longe, a ponto de rejeitar a Cristo e crucificá-lo. Com este procedimento, colocaram-se onde não podiam receber as bênçãos do dia de Pentecostes, o que lhes teria ensinado o caminho para o santuário celestial. A ruptura do véu do templo mostrou que os sacrifícios e ordenanças judaicos não mais seriam recebidos. O grande sacrifício havia sido oferecido e aceito, e o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, levou a mente dos discípulos do santuário terrestre para o celestial, onde Jesus havia entrado com o seu próprio sangue. Tá bom, até aí. Então, primeiro, eles rejeitam a mensagem de João e aí eles não podem ser beneficiados pelos ensinos de Jesus. Com esse procedimento, eles não conseguem receber as bênçãos do Pentecostes que lhes mostra o caminho para o santuário celestial. O Espírito Santo ele desce para levar a mente dos discípulos do santuário terrestre para o celestial. Certo? Ok. Vamos agora para o próximo negrito, diretamente, para a gente pegar só a essência. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser, eu leio tudo, não podiam ser beneficiados pela segunda.
nem o foram pelo clamor da meia-noite, que deviam prepará-los para entrarem com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. Então, a rejeição da primeira mensagem está relacionada com a rejeição da mensagem de João. Se você rejeita a mensagem de João, você não é beneficiada pela de Cristo. Os que rejeitam a primeira não podem ser beneficiados pela segunda. Vem o paralelo? Então, a primeira mensagem aponta para João. E a segunda mensagem aponta para Cristo. Certo? E aí depois continua. A parte que eu sublinhei também é para facilitar a associação. Não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Certo? Então aqui, a mensagem de João Batista é a primeira mensagem angélica, e quando Cristo é batizado e começa a sua obra, aqui é a obra de Cristo. É representada pelo... A gente vai ver porque agora, pelo momento em que começa a tardança e ocorre um desapontamento. Aqui no meio eu esqueci de colocar. Tem o clamor da meia-noite, né? Vou colocar aqui. Melhor. Vamos ver por que houve uma tardança. O motivo de que existe uma tardança Bom, leiamos o primeiro parágrafo do seguinte texto. As palavras, ainda não é chegada a minha hora. As palavras, ainda não é chegada a minha hora, indicam que todo o ato da vida de Cristo na terra era o cumprimento do plano que existira desde os dias da eternidade. Tá bom, e o próximo? Ao dizer a Maria que sua hora ainda não chegara, respondia Jesus ao inexpresso pensamento dela. A expectativa é que, juntamente com seu povo, ela acariciara. Maria esperava que ele se revelasse como Messias e tomasse o trono de Israel, mas o tempo não havia chegado. Pode continuar. Como rei, mas como um homem de dores e experimentado nos trabalhos, aceitara Jesus a sorte da humanidade. Exatamente. Pode... Não, tá bom, até aí. Então, o que eu quero mostrar aqui começa um tempo de tardança, porque tanto Maria, quanto os discípulos, quanto João, todos estavam esperando que o que ocorresse. Ele recebesse o reino, ele fosse coroado rei. Isso é o que ocorre aqui. Aqui ele está sendo coroado rei, a gente vai ler isso. Mas quando ele aparece, começa uma tardança porque eles estão esperando algo e não ocorre. E essa tardança está relacionada com esse desapontamento porque a glória que Jesus manifesta não é a glória que eles queriam ver. Eles se desapontam com a glória que aparece. Eles não queriam a glória do Messias que Deus estava enviando. Eles queriam a glória terrena. Por isso muitos não o seguiram. Porque buscavam a glória dos homens. A morte de João Batista também foi desapontamento. Também está relacionado com essa tardança. Exatamente, está relacionado com essa tardança, a morte de João Batista. E com esse desapontamento. Porque eles esperavam que João Batista fosse solto. Certo, o próximo texto nos vai mostrar quando é que o reino da graça é estabelecido. O reino da graça foi instituído imediatamente. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele, então, no propósito de Deus e pela sua promessa. E mediante a fé, os homens podiam tornar-se súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Exato, então é aqui que o reino da graça é estabelecido. A gente vai saltar todo esse parágrafo e vai para um que é bem curto, que é em lugar de sua exaltação, todo esse texto, que era do grande conflito, a gente vai ler o do desejado. Que fala em lugar de sua exaltação ao trono de Davi, está falando sobre a experiência dos discípulos. Em lugar de sua exaltação ao trono de Davi, haviam de testemunhar-lhe a crucifixão. Essa deveria, na verdade, ser sua coroação. Exato. Então aqui na crucifixão ele está sendo coroado rei. Então eles tardaram e foram desapontados. Vai chegar algo que vai fazer com que a tardança termine e por fim ele é coroado. Eles entram para as bodas aqui. Entendem a dinâmica de como a parábola das 10 virgens está ocorrendo aqui? Ok. E o que a gente vai ver é como a entrada triunfante, ou a entrada triunfal, é o que termina essa tardança.
Primeiro porque eu coloquei Zacarias 9:9, aqui dizeis que teu rei vem com um jumentinho. Então quando ele monta no jumento, ele está assumindo publicamente pela primeira vez que ele é o quê? Ele é o rei. Para todos, ele está permitindo, olha, vocês podem me chamar de rei amplamente. E ele tá, então para os discípulos, termina a tardança, eles sabem, agora a gente vai receber o reino. Só que não era como eles esperavam. Então, a entrada triunfante, vou botar aí, ponto T, entrada triunfal, marca o fim da tardança. O próximo texto a gente já leu, que compara o clamor da meia-noite com a entrada triunfal. A gente vai saltar ele, história da redenção. E aí a gente vai para o próximo texto de Primeiros Escritos, 244.3. É interessante porque ela mostra como eles estavam pensando. A parte que fala, fui transportada ao tempo em que Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém. Vocês acharam isso? Pode ler, por favor? Ah, sem voz? Eu leio. Vocês todos acharam? Acho que não. Não achou? É a PE... Da página 35. Negrito... Isso. Na página 35. 35, negrito. Fui transportada ao tempo em que Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém. Os jubilosos discípulos criam então que ele estava para tomar o reino e reinar como um príncipe temporal. Eles seguiram o seu rei com grandes esperanças. Cortaram lindos ramos de palmeira. Tá bom, Antei. Obrigado, perdão. Esse momento do clamor da meia-noite que ocorre aqui, ele é profético. Sempre tem que haver esse momento aqui, que termina. Inclusive, tinha que haver um clamor aqui. Por quê? O que Jesus fala quando eles falam? Fala para eles pararem de clamar. O que Jesus fala? Responde para eles. Se eles não falarem, as pedras vão clamar. Aqui é o momento do clamor. Eles têm que clamar para acordar todo mundo. Para que eles saibam, olha, o reino está prestes a entrar. Então todo mundo foi acordado com aquele clamor. Toda a atenção foi chamada para aquilo. E as pessoas, então, seguiram para ver esse evento. E os que estavam preparados entraram para as bodas. Os que não estavam preparados ao ver esse evento, manifestaram o caráter deles de virgem tolas durante esse período. Então, com isso, eu queria mostrar de uma forma simples, ou seja, rápida, na verdade, como a parábola das 10 virgens ocorreu na história de Cristo. Deu para ver mais ou menos? Certo. Agora sim, vamos para cá, que é o que eu quero terminar hoje. Como Esdras 7:9 e a parábola das 10 virgens, impacta a nossa linha hoje. Aqui eu coloquei a história de Esdras, na linha seguinte eu coloquei a história dos mileritas, e aqui eu coloquei a nossa história. E eu já coloquei algumas associações, eu vou tratar de explicar por quê. O primeiro dia do primeiro mês nós já sabemos que é 19 de abril. O que nós vamos fazer agora, e esse é o ponto crucial, é entender que o primeiro dia do primeiro mês ele é um símbolo também. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos chamar 11 de setembro de 2001 de primeiro dia do primeiro mês. Por quê? Porque aqui chega o segundo anjo, que é por isso que a gente estuda a parábola das 10 virgens aqui. Porque o segundo anjo é o que traz a tardança. E é o que diz caiu Babilônia. E se a gente fosse para Apocalipse 18:2, o que é dito? Caiu Babilônia. Lembre-se disso, vocês estão... Então Apocalipse 18 diz que caiu Babilônia. E aqui é a chegada do segundo anjo. Então, quando chega o segundo anjo, cai Babilônia, ocorre um desapontamento e uma tardança. E é o primeiro dia do primeiro mês. Eu coloquei entre aspas, porque se você pegar o calendário de 11 de setembro, não é o primeiro dia do primeiro mês. É apenas simbólico. Se você for daqui até aqui, são 4 meses. Se você for daqui até aqui, são 4 meses. Mas se você começar a contar 4 meses de 11 de setembro, você não vai chegar no clamor da meia-noite. Entendem o que eu quero dizer? É simbólico apenas. Mas entender essa aplicação simbólica abre muita luz. Por quê? Porque 4 meses são 120 dias. E aí você vai
poder colocar aqui, a gente não vai estudar isso hoje, vou fazer em outra cor, tá? 120. Nossa, ficou horrível. Daqui até aqui são 2 meses e 10 dias. São 70 dias. Aí se você pegar todo o 120 na Bíblia, você vai ver que ele está falando dessa história que está aqui. Se você pegar todos os 70 na Bíblia, você vai ver que está falando dessa história que está aqui. Se você pegar todos os primeiros dias do primeiro mês na Bíblia, você vai ver que está falando dessa história aqui. Ele tem seu impacto aqui. Se você pegar todo o primeiro dia do 5º mês na Bíblia, só tem um, além do de Esdras, só tem mais um além do de Esdras, ele fala do que está ocorrendo aqui. Então por isso que o documento tem 75 páginas e a gente só chegou até 45, porque eu coloquei toda essa informação já no documento. Não deu para a gente continuar, mas talvez vocês possam estudar depois. Porque a ideia do que a gente está fazendo aqui, por enquanto, é somente colocar a estrutura e mostrar como isso se correlaciona. Mas depois que você entende que isso são símbolos, então você consegue extrair muita luz daí. Ok. Deixa eu chegar aqui no texto. Primeiro ponto, então, que eu quero colocar para vocês. Assim. Como é que... Eu preciso de fazer uma outra linha antes, perdão. Eu vou apagar aqui. Não, eu vou fazer aqui embaixo. O julgamento, ele começa pela casa de Deus sempre, certo? Na história dos adventistas, quando começa tudo, o julgamento começa pelo mundo. Porque Deus não tinha um povo do pacto ainda, era o tempo dos gentios. Então o que eu quero? Eu vou colocar aqui protestantes, porque eles eram os que tinham a luz nessa época. Vou colocar aí, primeira mensagem angélica. Simplesmente assim. Quando chega a segunda, terminou para eles. Fiz em inglês, perdão. Segunda mensagem angélica. Terceira mensagem angélica. Não vou colocar aqui, vou colocar as datas, é mais simples. Para a gente não se embaralhar no meio disso tudo. Exatamente. Então, de 1798, exato, os adventistas mileritas. Aqui é o primeiro desapontamento. Dia 9 de abril de 44. E aqui 22 de outubro de 44. Então aqui são os protestantes e aqui são os adventistas mileritas. A parábola das 10 virgens, ela tem sua separação nesse processo aqui. Aqui fecha a porta e aqui tem o clamor e aqui começa a tardança. A questão é que as virgens, se a gente for para Apocalipse 14, quem são as virgens? São quem professa ter uma doutrina pura. Quem é quem tem uma doutrina pura hoje? São os adventistas. Então, isso tem que ocorrer aqui na nossa história. Entendem o que eu quero dizer? Então, primeiro, tem que ser purificado o adventismo. E aqui vai ter, então, o clamor da meia-noite e um fechamento da porta para o adventismo. E depois tem o fechamento da porta para o mundo. Entendem mais ou menos o que eu estou dizendo? Agora eu entendi. Ok. Deixa eu voltar. Sem problema. As virgens, se a gente for para Apocalipse 14... Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Exato. Estes são os que seguem o Cordeiro. Tá bom. Aí está falando dos 144 mil. Se a gente fosse para Apocalipse 7, eles são selados dentro de Israel. Então, Israel hoje é a igreja adventista. Então, os 144 mil são virgens. E o fechamento da graça para a igreja adventista, que é Israel, era um decreto dominical. Então as virgens, elas têm que entrar para as bodas aqui no decreto. Elas são despertadas antes. Então
Então, se é aqui que fecha a porta para as virgens, antes disso tem que ter havido o clamor, e antes disso tem que ter havido uma tardança. Entendem? Então, existe uma diferença aqui, entende? Porque aqui o adventismo está sendo purificado. E agora é aqui que o adventismo está sendo purificado. Porque aqui o adventismo não era o povo de Deus, não era o povo da aliança ainda. Deus faz uma aliança com o povo adventista nesse período. Quando Deus fez uma aliança com Israel, por exemplo, Ele deu para ele 2 tábuas da lei, deu mensagem de saúde, porque eles não deveriam comer certos animais, comer outros, deu para ele mensagem de vestimenta, mensagem de adoração, deu para eles um profeta. Quando nós entramos num pacto com Deus aqui, Deus faz o mesmo, Deus dá para a gente 2 tábuas, dá mensagem de saúde, dá mensagem de higiene, dá mensagem e nos dá um profeta. Então Deus está entrando com uma aliança com o adventismo de 1844 até 1850, em resumo. Então aqui, o julgamento começou pela casa de Deus e Deus terminou de tirar um povo para si. Agora Deus está tirando um povo para si do adventismo e vai oferecer o evangelho ao mundo. Então aqui, as virgens estão aqui e as virgens estão aqui. Entendem o que eu quero dizer? Ele começou oferecendo o evangelho para o mundo, depois ele tirou um povo para ele e agora vai para o mundo. Exato. Não sei se... Bom, é porque eu não processei tão bem o que você mencionou. Diga. No decreto dominical são 144 mil. Exato. Então vai ter um tempo de oportunidade para quem é de fora. Exatamente. Então vão ter outros vivos quando Jesus voltar, além dos 144 mil. Não, eu penso que não. Eu penso que eles falecem. Se você estudar as descrições das cenas finais, é um banho de sangue, basicamente. Falam que eles não conseguem andar porque tropeçam nos mortos. Ou seja, muita gente vai morrer. Muitos vão ser mártires também. O ponto, eu não quero fazer uma mescla agora, justo no final, que era para ser o ponto mais fácil, com isso. O que eu queria simplesmente mencionar é que nós temos que ter um clamor da meia-noite em nossa história, por se a porta se fecha aqui, entende? Se vocês não pegaram tanto isso, não só isso, essa dinâmica que está ocorrendo, que vocês peguem o fato de que se a porta se fecha para nós aqui, e nós repetimos a parábola das 10 virgens, antes disso tem que ter um clamor e antes disso tem que ter uma tardança. Isso vocês pegaram? O resto são capazes, ele vem de outros pontos mais avançados que eu não estou sabendo trazer para esclarecer. Ok. Com isso em mente, então nós começamos a conectar os pontos. Quando é que nós temos uma mensagem que fala sobre uma queda de Babilônia? Em 11 de setembro. Como é que nós temos um desapontamento em 11 de setembro e uma tardança em 11 de setembro? Isso que nós queremos saber, então, não? Porque isso tem que se cumprir. Ok. E aí nós vamos para as notas. O próximo texto a gente não vai ler, ele serve para marcar um ponto que a gente já fez, que é de que nesse período, nesse período tem fanatismo. E nesse período não tem. Ok. Nós vamos ver que nesse momento entra fanatismo no movimento. Antes disso, antes de 2001, não tinha fanatismo. Mas depois disso entra. Isso faz parte da história do movimento. Vamos descer. Tem vários textos falando sobre o fanatismo que explicam como foi, inclusive, esse fanatismo. Certo, eu vou simplesmente marcar fanatismo e depois a gente vê tudo junto, porque vai ser mais fácil. Então aqui o que a gente espera é que haja fanatismo. Vou colocar aqui. O próximo ponto que eu quero que vejamos é acerca do desapontamento. Qual é o desapontamento que surge de 11 de setembro? E o desapontamento está relacionado com... fica fácil de ver depois que nós entendemos o desapontamento de Esdras e o desapontamento de Cristo. Não de Cristo, que ocorreu na época de Cristo. Certo. Vocês têm... Não sei a página.
João Batista e a compreensão da obra de Cristo. É o título, que começa: como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino. 38. Se vocês puderem ir para a página 38. Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi. E ao passar o tempo, e o Salvador não reclamar nenhuma autoridade real, João ficou perplexo e turbado. Declarara ao povo que, a fim de um caminho ser preparado diante do Senhor, a profecia de Isaías devia ser cumprida. Os montes e os outeiros se deviam abaixar e endireitar os caminhos tortuosos, e os lugares ásperos ser aplanados. Esperava que as elevações do orgulho e do poder humanos fossem derribadas. Apresentaram o Messias como aquele cuja pá estava em sua mão, e que limparia inteiramente sua eira, ajuntaria o trigo no celeiro, e queimaria a palha com fogo que não se apagaria, como o profeta Elias, em cujo espírito e poder ele próprio viera a Israel. Esperava que o Senhor se revelasse como um Deus que responde por fogo. Exato. Então aqui João Batista está sofrendo um desapontamento, e ele está, por causa da demora, porque ao passar o tempo e Deus não se manifestar da forma que ele esperava, ele está sofrendo um desapontamento. O próximo vai mostrar que a mesma coisa ocorre com os discípulos. Vamos descer. Eu botei bastante esse porque eu não sabia, quando eu fiz eu não sabia que o sermão ia ser sobre isso. Os discípulos e a compreensão da obra de Cristo. Durante todo o dia, vocês encontraram, que a gente não vai ler essa parte ainda, vou só contextualizar vocês. Página 40. Então aqui é a história em que Jesus multiplica o pão. E aí fala que todo mundo queria coroá-lo imediatamente rei. E aí se a gente descer para o parágrafo que fala nunca antes uma ordem de Cristo, porque Cristo manda eles despedir a multidão. Ele fala nunca antes uma ordem de Cristo parecera tão impossível de cumprir. Os discípulos... Encontraram? Página 40. Página 40, no final. Já. Alguém pode ler? Nunca antes uma ordem de Cristo parecera tão impossível de cumprir. Os discípulos haviam esperado muito tempo por um movimento popular para colocar Jesus no trono. Não podiam suportar a ideia de que todo esse entusiasmo viesse a dar em nada. Tá bom, até aí. Vamos descer para o próximo e começar do negrito, que fala: raciocinavam que houvesse sido mais persistentes e teriam talvez conseguido o seu desígnio. a incredulidade. A incredulidade se estava apoderando do seu espírito e coração. Cegava-os o amor da honra. Sabiam que Jesus era odiado pelos fariseus e estavam ansiosos por vê-lo exaltado como pensavam que devia ser. Estarem ligados a um mestre que podia operar tão grandes milagres e ainda serem injuriados como enganadores era provação que mal podiam suportar. Deveriam ser sempre considerados seguidores de um falso profeta? Não haveria Cristo nunca de afirmar sua autoridade como rei? Por que não havia ele de que possuía tal poder de revelar-se em seu verdadeiro caráter e tornar a eles o caminho menos penoso? Por que não salvaram João Batista de uma morte violenta? Assim raciocinavam os discípulos até que trouxeram sobre si mesmos grande treva espiritual e perguntavam: poderia ser Jesus o impostor como afirmavam os fariseus? Exatamente. Então eles começam a ser testados por quê? Porque eles estavam esperando uma glória que não era a que foi dada. Entendem isso? Acho que o texto diz claramente isso. Sim. Certo. Próximo, a gente vai ler só as primeiras duas, que fala sobre Judas. Que fala, eu leio, porque já que é curto. Há tantas vezes repetida a declaração de Cristo, de que seu reino não era deste mundo, irritava Judas. Estabeleceram um limite de espera à obra de Jesus. Judas não queria tardar tanto. A virgem tola, ela não sabe tardar. Durante a tardança, ela manifesta o seu caráter. Ela começa a espancar seus conservos, por assim dizer. Então, Judas representa aqueles que na tardança falham. Ele tenta, pelas suas próprias forças, estabelecer o reino. Foi isso que aconteceu com Judas. Judas, ele
Ele, vou dar um jeitinho para que o reino seja estabelecido. Por que eu estou falando tudo isso? Várias pessoas que estavam conosco desde muito tempo no movimento, agora dizem que não há uma glória em 11 de setembro. Por quê? Porque aí nós falamos que desceu o anjo de Apocalipse 18, que é o anjo glorioso, que veio iluminar a terra com sua glória. E aí muitos olham e dizem, mas onde é que está a glória? Onde é que está a glória aí? Por quê? Porque eles estão buscando uma glória que não é a glória que foi prometida. Porque eles não estão permitindo ser guiados pela palavra profética de qual é a obra, ou qual é a glória que foi prometida. O que eu quero dizer? Cristo tinha uma certa glória, e sua glória, ninguém pôde roubar dele. Mas a glória que eles buscavam, a glória terrestre, eles jamais encontraram. Tem que ver com orgulho. Tem a ver com orgulho. A gente vai saltar para os pontos. Eu coloquei fanatismo antes de 2014 e fanatismo depois de 2014. Porque 2014 é um ponto importante nessa história. Antes de 2014, o fanatismo ele era em grande parte manifestado pela resistência da liderança em receber a luz. E eu coloquei vários textos de Ellen White que mostram que era justamente isso que deveria ocorrer. Não sei se vocês encontraram antes de 2014. Fala, o Senhor exige uma ação unida. Página 42. Página 42, muito obrigado. E fala. O Senhor exige uma ação unida. Deve-se envidar esforços bem organizados para conseguir obreiros. Há pobres almas, honestas e humildes, que o Senhor porá em vosso lugar, as quais nunca tiveram as oportunidades que tivestes, e que não as puderam ter porque não fostes transformados pelo Espírito Santo. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Quando estivermos verdadeiramente consagrados a Deus, seu amor habitará pela fé em nosso coração e haveremos de cumprir alegremente nosso dever de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. Então, antes de 2014, era porque os que não tinham recebido a chuva temporã não conseguiam ver nenhuma glória em 11 de setembro. Ou na mensagem que emana dessa luz, desse anjo glorioso. É porque 11 de setembro se torna um símbolo de tudo. Quando eu falo 11 de setembro, é um símbolo de tudo isso que a gente tem estudando. Porque essa luz vem desse anjo que desce nesse evento, entende? É porque, pelo costume de falar, eu acabo mencionando como o próprio 11 de setembro. A gente vai saltar o próximo texto, os seguintes. Como a chuva temporã é importante, né? Exatamente. O que eu quero colocar é, se vocês puderem encontrar a desapontante glória de 9/11, de 11 de setembro, que fala, o anjo que se une na proclamação da mensagem. O anjo que Encontraram? se une na 44. Página 44, obrigado. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com sua glória. Prediz-se com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 44 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem acompanhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Exato. Esse texto, ele define a glória, e a gente vai trabalhar ele. Eu coloquei aqui uma lista de pessoas, para vocês talvez não faça tanta referência, mas só para vocês terem uma ideia da quantidade. Tudo começou quando o Path of the Just começou a sair do movimento, que era todo o ministério que se separou. Depois Léo Ortiz, Emiliano Richards, Don Frost. Não, isso são pessoas que eu anotei aqui. Não tá. Don Frost, Lady Grace, Mark Bruce, Theo McGregor e todos os seus companheiros. Tanya Beeman, William Pitt, Duane Dewey. Muitos estavam intimamente conectados, viveram anos juntos, outros não tanto. Uns receberam tudo, ou seja, eram pessoas que não tinham nem onde morar, foram para a escola,
receberam educação, aprenderam a mensagem, começaram a ensinar e depois se voltaram contra. Então o que eu quero colocar é que depois daqui surge o fanatismo por causa da glória. Grande parte disso vem justamente disso. Eu quero que vocês entendam um pouco da história do que tem ocorrido. Glória do mundo. Exatamente, é porque eles não entenderam qual era a glória. Alguém queria fazer? Esse desapontamento não tem que ver com a volta de Jesus e não algo assim tão restrito? Não, por quê? Primeiro porque, eu não acho que a gente entenda ainda, se a gente fosse... Eu recomendo a leitura do livro, não com do capítulo Não com Aparência Exterior, do livro Desejado de Todas as Nações. Eu li ele recentemente. Às vezes eu escuto o áudio também, é bom porque quando você tem muita coisa para fazer, eu ponho para escutar o áudio. Ellen White fala que os discípulos eles não entendiam o que estava acontecendo naquela época. Eles depois só que eles viram, então na verdade o que estava acontecendo é que eu estava conversando com Deus. Ou seja, de que Pedro teve um pouco essa visão quando ele fala, você não vai lavar meus pés, porque ou seja, como é que Deus vai lavar meus pés? Mas demorou até eles entenderem a grandiosidade de tudo que estava ocorrendo. E eu entendo que a mesma coisa ocorre hoje. Ou seja, a gente fala muitas vezes, a gente leva muitas coisas na brincadeira, mas nós temos falado que isso é o último movimento da história da Terra. De que a chuva serôdia já começou, o julgamento dos vivos está ocorrendo, Deus tem enviado luz. A senhora comentou sobre o selamento. Eu não consigo me selar. Para que eu seja selado, Deus precisa enviar luz para que eu possa estar fundamentado na verdade de tal forma que eu não me abale. Então Deus está enviando luz para preparar um povo para o momento de maior tensão na história da Terra. Em Apocalipse 10 diz que nos dias da voz do sétimo anjo vai se cumprir o mistério de Deus. Ou seja, é algo que é Cristo em nós, a esperança da glória. Falamos pouco, mas é algo que é tão profundo, tão sagrado, que a gente não faz ideia do que quer dizer. Ou seja, Cristo, tinha vezes que ele queria revelar coisas para as pessoas que ele não falava, porque se ele falasse, as pessoas iam achar que era uma blasfêmia. Tipo assim, que essa pessoa está louca. Exatamente. O que eu quero... Você pode pensar, nossa, isso é algo pequeno, porque é algo muito interno. É porque eu não enxergo a grandiosidade, essa é a verdade, né? É só isso. É como os discípulos não conseguiam ver grandiosidade naquilo ali. Exatamente. Eles achavam que para ver grandiosidade, a nação toda tinha que aceitar Jesus e Exatamente. E a gente tem essa mentalidade ainda. Exatamente. Entendeu? E o Adventista está esperando um movimento mundial, alguma coisa grande, uma descida do Espírito Santo de uma maneira que a igreja... Que força as pessoas. E aí isso, mas na realidade não é nada disso, nós estamos vendo por isso aí. Exatamente. Que são coisas pequenas que vão acontecer dentro do movimento e acontecimentos que a gente está vendo que são proféticos, Exatamente. mas que só está vendo quem está estudando a profecia. Exatamente. Quem não está vendo está passando tudo como se nada fosse nada. Né? Igual aqui, né? Igual na história de Cristo. Igual. Exatamente. Quando eu perguntei, não sei se eu entendi, eu ia falar em relação à segunda vinda de Cristo, né? Porque o desapontamento lá dos mileritas era em relação à vinda de Cristo à Terra, né? E aí eu estava tentando relacionar Entendi. isso, né? E não algo assim... Entendi. O desapontamento que eu entendo, nesse sentido que você menciona... São vários apontamentos, né? Tem menores e maiores. Exato. Deixa eu... Mas foi bem claro. Nos estudos da Luísa, quando é que ela estabeleceu, quando é que o reino de Deus é estabelecido? Vocês lembram quando? Não tem problema esquecer, no fechamento da porta da graça. Ali o reino de Deus é estabelecido. Por quê? Porque ali os súditos do seu reino estão determinados. Certo? Só que existe um grupo que são as primícias. As primícias eram que você atava primeiro para oferecer primeiro. Ou são os primogênitos, são os que abrem o caminho para os demais. O reino de Deus está estabelecido aqui já também. E na verdade, antes, porque se a gente estudar sacerdotes e levitas, a gente vê que antes, inclusive. Mas se a gente ficar com essa visão, para um grupo, o reino de Deus já está estabelecido aqui no decreto dominical. Que quer dizer que tem uma igreja triunfante de pessoas que refletem perfeitamente o caráter de Cristo e que estão levando a mensagem ao mundo. Então aqui o desapontamento
É porque está relacionado com o estabelecimento do reino. Isso que eu Entendi. é, Tem a relação direta. Tem a relação, né? Mesmo sendo... E com a glória. exatamente. Então, são esse reino. Exatamente. Exatamente. Obrigada. Sem problemas. Obrigado também pela pergunta, que eu acho que esclarece as pessoas. Eu acho que eu ainda não respondi, porque também eu preciso formalizar isso melhor na minha mente. Mas já deu, olha, uma clareada bem boa. Amém. Amém. A glória que é mencionada nesse texto é a seguinte, está justo no negrito. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Então, a glória do anjo de Apocalipse 18 é justamente essa obra que tem que ser feita, que se estende por todo mundo. Se a gente for para o próximo, vai falar outra vez de que é uma obra. A chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus. Página 44. Recebereis poder. 295.3. A chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus. Um poderoso anjo descerá do céu e toda a terra se iluminará com a sua glória. Estamos preparados para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo? E aí continua. Então a ênfase é na obra que deve ser feita. O próximo texto que eu coloquei, a gente já leu no sermão, e os próximos aspectos também, de que é justamente a obra que foi apontada. Ou seja, eu coloquei uma lista de descrições de algo que um povo vai estar fazendo. Que a gente já viu no sermão, não vou repetir. De que fala que vai usar a regra de mira e todas as características que apontam para a obra atual. Eu queria terminar lendo Lucas 16:31. A gente não vai repetir todas as evidências que a gente viu no sermão, mas está aí para depois que vocês estudem e comparem e vejam se realmente é assim. O que diz Lucas 16:31? Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Exatamente. É uma evidência muito mais forte do que ressuscitar um morto, o fato de que você esteja cumprindo a profecia. Ou seja, o fato de que Deus tenha profetizado que vai haver um povo que vai estar estudando linha sobre linha, utilizando as regras de Miller, restaurando as verdades. A Luísa mencionou, por exemplo, sobre a nova luz glorificar a velha. E olha o que a gente entende hoje de Esdras 7:9. Eu comentei tudo isso, dessa semelhança, e a irmã veio me perguntar, eles já entendiam isso, os mileritas? Não, os mileritas não sabiam que isso que ocorreu no dia 15 de agosto teve sua correlação aqui. E de que de que o primeiro dia do primeiro mês, em 19 de abril, teve sua correlação aqui. Eles nunca viram isso. Isso é algo que nós temos entendido hoje. Isso glorifica a luz anterior. Isso é um cumprimento de profecia. A profecia está se cumprindo nesse exato momento. Algo que Deus falou há muitos anos atrás, a gente está experimentando hoje. E da mesma forma que isso ocorre aqui, o que vai ocorrer com o nosso coração também? Porque a palavra que falou que isso ia ocorrer, falou aqui também sobre nós. De que vai nos dar um novo coração, que vai soprar sobre nós o Espírito. Então isso serve para... Uma das coisas para que isso serve é para que você entenda que o que dita a realidade presente não são os homens, não são as leis da física nem nada. O que dita as coisas que acontecem é a palavra. Se Deus falou que ia estar alguém pregando dessa forma, com essas características, desse jeito, e com todas as outras, eu coloquei 23, eu imagino que existem muitas mais, que estamos vivendo, o mesmo Deus que falou que nós vamos nascer de novo, nos vai dar uma nova vida. Certo? Então que nós possamos nos apegar a essas promessas e viver isso. O meu ponto era simplesmente enfocar nesse aspecto de Esdras 7:9. Vai chegar um momento que vai haver um clamor da meia-noite para nós, e então um fechamento da porta da graça. Só uma pergunta, irmão. Depois do clamor da meia-noite que teve com os discípulos e com os mileritas, houve um desapontamento grande.
Então, nós estamos esperando para a nossa época também esse desapontamento depois do clamor da meia-noite? Se tiver que vir, Virá. vamos entrar de cabeça, não, se tiver que vir. O importante é Jesus voltar, né? E a gente está preparado. Exato. Os que se desapontaram, a grande questão foi se você tinha azeite ou não. Se você tinha azeite, você passa por esse desapontamento. Passa por ele. Eu imagino que a nós, como último povo, é requerido saber já, por causa dos 7 trovões. Mas às vezes é justamente isso que vai me levar a me desapontar, entende? Então o que eu penso eu confio em Deus. Se Deus está guiando, o que eu tenho que me preocupar é ter óleo. Se eu tenho azeite, se eu estou recebendo a graça continuamente e juntando óleo, se tiver um desapontamento, Deus vai explicar pra gente e a gente vai ver que é porque é algo muito maior que a gente tinha pensado. Talvez esse grande desapontamento também esteja associado àquele grande angústia que passará os 144 mil. Né? Talvez esteja associado a isso, é só uma especulação. Sim, só que é porque essa linha também poderia se estender mais, dependendo da... Porque os discípulos, eles realmente ficaram muito, muito angustiados com a morte de Cristo. Sim. Eles não esperavam de maneira nenhuma. Mas a decepção deles foi antes, o desapontamento. Sim. Não, mas também foi um desapontamento para eles. Sim, é porque tem 2 desapontamentos. O que ele está querendo mostrar é que existe um outro. Aí, Sim. que Deus nos ajude para nós passarmos por isso. Amém. Exatamente. Me sinto assim honrado só em Deus ter aberto essa luz, né? Me sinto muito honrado assim por eu poder participar desse conhecimento, né? Porque no mundo que nós vivemos e dentro das religiões que nós estamos vendo, toda essa confusão religiosa, uma mensagem dessa, realmente uma luz dessa abre a nossa mente e a gente pode ver realmente aonde nós estamos, em que período estamos, né? E isso realmente é o chamado de Deus para a nossa preparação. Amém, pastor. Amém. Amém. Querido Pai que estás nos céus, quero te pedir que o Senhor possa derramar sobre nós a tua chuva serôdia, conforme as tuas promessas, Pai. Nós, como povo, nos unimos aqui para pedir que o Senhor possa nos levar ao arrependimento, à confissão dos nossos pecados e uma transformação de vida. Que nós possamos entender a solenidade da hora atual, da grandiosidade da verdade que o Senhor nos tem dado, que nós possamos viver de acordo com essa luz, Pai, e desfrutar dos privilégios da verdade que o Senhor nos tem confiado. Que nós possamos entender o alto chamado que nós recebemos de Ti, Pai, de receber Cristo em nós, a esperança da glória. Isso eu te peço, que nós possamos fazer parte dessa obra, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.